estamos aqui em mais uma edição do Novembro Laranja. E para quem não sabe o que é o Novembro Laranja, é uma campanha de conscientização que a gente faz em relação ao zumbido e à intolerância a som, que são os quais hiperacusia, misofonia, fonofobia. Já ouviram falar nisso? Pois é. Para quem não sabe o que é zumbido, o que será zumbido, gente? O zumbido é um barulho que a gente ouve em uma ou nas duas orelhas ou na cabeça, que não tem uma fonte externa de som. Então é um som que a gente está ouvindo, mas que não está vindo de fora, certo? E intolerância a som é uma sensibilidade aumentada aos sons do ambiente. Então, de novo, a gente tem a hiperacusia e misofonia, que são intolerâncias diferentes. Em outros vídeos a gente vai falar sobre isso. Mas essa conscientização é porque algumas pessoas que apresentam zumbido ou intolerância a som, quem não sabe o que é isso não tem paciência com essas pessoas, não sabe o que é. Então só sabe o que é zumbido ou intolerância a som quem é portador ou quem tem um familiar que seja portador. Então as pessoas têm que tentar entender o que significa ter zumbido na vida de uma pessoa, certo? Então, o portador de zumbido, muitas vezes, ele tem o zumbido, mas a família termina também tendo que conviver com o zumbido. Enquanto, obviamente, ele procura um médico otorrinolaringologista para fazer esse diagnóstico, saber o porquê que ele tem zumbido, para ver em que o otorrino pode ajudar este paciente, certo? A mesma coisa para a intolerância a som, certo? A gente observa que na pandemia aumentou um pouco o número de portadores, de pessoas que apresentam zumbido e mais ainda, eu diria, a intolerância a som. Então as pessoas estão com mais sensibilidade ao barulho, uma hiperacusia, uma sensibilidade ao som do ambiente, não é a sensibilidade ao zumbido que a pessoa apresenta. A hiperacusia é uma sensibilidade ao som do ambiente. A misofonia é uma sensibilidade a barulhos repetitivos, como mastigação, e por aí vai. Então, isso aumentou um pouco agora, durante a pandemia e agora também, depois da pandemia, a gente vê esse aumento do número de pacientes. E aí, eu aproveito e digo o seguinte, o zumbido tem N causas. A gente pode ter zumbido por conta de musculatura, postura, DTM, uso inadequado de mastigação, dormir assim, falar no celular assim, uma série de coisas posturais neuromusculares. Então, a gente pode ter o zumbido metabólico, que é por alteração de algumas estruturas do sangue, tipo colesterol, triglicérides, zinco, açúcar principalmente. Eu costumo brincar, dizer ao meu paciente que o sal está para a hipertensão, assim como o açúcar está para a orelha interna. Orelha interna é aquele caracolzinho que implica em cóclea, que tem a ver com a audição, com o zumbido, e o labirinto, que tem a ver com equilíbrio, como a maioria de vocês já sabem. Existem N tipos de zumbido, existem N causas de zumbido. O nosso papel, justamente, o do otorrino atuante nessa área, é descobrir qual ou quais as causas que o paciente apresenta para que a gente tente corrigir essas causas. E o zumbido pode ser, sim, um bom resultado. A hiperacusia, normalmente a gente consegue deixar o paciente sem a hiperacusia. E a misofonia, a gente consegue conduzir bem o paciente também. Muitas vezes a gente precisa, da ajuda de um profissional, um psicoterapeuta, uma psicóloga para fazer a psicoterapia, o psiquiatra para conduzir em várias situações, endocrinologistas, fisioterapeutas, e o fonoaudiólogo, que é um grande parceiro nosso em alguns tratamentos e também nos exames, tá? Então, zumbido, intolerância a som, Novembro Laranja. Abraça essa ideia.